Prometo que eu não vou demorar muito na aula, acho que vocês já estão cansados. E aí, a nossa temática, então, é a Síndrome de Kernicke-Korsakoff. Aí, eu sou Ana Carolina, eu sou aluna do sexto período do curso de Medicina do CEUB. Eu tinha começado a apresentação com definições, quadro clínico, tratamento, mas eu acho que vai ser mais interessante a gente começar vendo um quadro clínico para a gente entender mais ou menos a dinâmica da doença e captar as informações principais, sintomatologia, sinais, como que a gente trata o diagnóstico, e depois passar por um resumo, assim, das características principais da doença. Aí eu vou alterar um pouco a ordem, então, dos meus slides, e eu vou pular lá para os casos clínicos. Aí eu queria pedir para vocês ficarem atentos já nessas informações meio que mínimas que a gente vai ler junto, porque basicamente vai ser a, a caracterização da nossa doença. Então, vamos começar. O nosso caso clínico. A primeira parte do caso clínico é a identificação do paciente. Então, a MA, que ela é do sexo feminino, e ela tem 60 anos, é viúva, branca, natural e procedente da Bahia. A queixa principal dela, o que levou ela a procurar o atendimento médico, é que acompanhada do seu irmão, ela chegou lá e ela apresentava dor na mão esquerda, e ela tinha sinal de torção causada por uma queda na casa dela. Aí, algumas informações a mais sobre esse motivo dela ir ao hospital, que seria a história da doença atual. Então, ela sofre de depressão há 20 anos, que se iniciou depois que ela perdeu o marido dela, e aí ela começou a se tornar uma pessoa apática, ou seja, ela estava uma pessoa indiferente, sem motivação, sem emoção para as atividades diárias dela, e ela tinha diminuição da expressão verbal dela, ela pouco falava, ficava quieta, retraída. O que o irmão dela observou? Que ela tinha aumentado o consumo de álcool nesse período, ou seja, nesse período pós-falecimento do esposo, e ela apresentava tontura, que era constante, lentidão na marcha, ou seja, um caminhar bem devagar, e ela não tinha uma coordenação motora muito desenvolvida para andar, para escrever, para lavar louça, para fazer atividades cotidianas mesmo. Então, ela estava com esses distúrbios neurológicos. Ela apresentava confusão mental também, e ela tinha distorção de eventos passados e amnésia retrógrada. Ela não conseguia se lembrar de eventos muito anteriores na vida dela. Então, essas foram as características principais aqui da sintomatologia dela, né? Quando a gente destrincha esse quadro patológico dela. Aí, nos antecedentes pessoais, familiares e sociais. A nossa paciente, ela teve uma perda ponderal de 18 quilos nos últimos 2 anos, uma perda significativa, né? Ela tinha falta de apetite, que a gente denomina hiporexia, e ela se alimentava de uma forma ruim. Aí, há 20 anos atrás, ela foi diagnosticada com hepatite A. Ela não fazia uso de medicamentos, não fumava, não usava drogas ilícitas, não tinha feito cirurgias anteriores e nunca tinha recebido transfusão sanguínea. E a mãe dela tinha morrido de câncer aos 70 anos, câncer de mama. Aí, quando o médico examinou ela, né, no exame físico, vamos ver os achados que a gente obtém. Então, no geral, ela tinha um ruim estado geral, ela estava apática, ela estava indiferente, ela estava em estado de alerta, pouco orientada no tempo e no espaço, ela apresentava essas confabulações, que seriam esses erros de memória, a pessoa tem uma memória fantasiada, que não condiz com a realidade, é uma memória distorcida, ela não consegue interpretar direito os fatos, e ela também apresentava o edema, né, que foi o motivo principal dela ter aparecido lá no pronto-socorro, o edema devido à queda que ela teve. Aí, nos sinais vitais, ela apresentava taquicardia, a frequência cardíaca dela estava na faixa dos 140,
A pressão arterial estava um pouco baixa, na faixa dos 110 por 60, e ela não tinha febre. No exame físico da cabeça e do pescoço, o que foi encontrado? Visão dupla, que a gente denomina, né, um nome técnico seria diplopia. Ela tinha um movimento involuntário dos olhos, que a gente denomina nistagmo, e ela tinha estrabismo convergente bilateral, que é um desalinhamento dos olhos, eles não estão no mesmo plano. E, além disso, nessa região de cabeça e pescoço, ela tinha linfonodos palpáveis, que seriam linfonodos aumentados. No sistema nervoso, ela apresentava falta de coordenação dos movimentos, ela tinha quadro amnésico e ela não conseguia relatar nem lembrar de histórias passadas. O sistema respiratório dela estava preservado, não foi detectado nenhum tipo de alteração. No sistema cardiovascular, ela apresentava taquicardia, como a gente viu anteriormente, né? A frequência dela estava aumentada, se não me engano, estava na faixa dos 140. Ela apresentava hipotensão postural, ou seja, quando ela tinha uma posição ortostática, quando ela ficava em pé, ela tinha uma queda abrupta da pressão arterial dela. E ela tinha uma sensação de formigamento nos membros inferiores, que é esse MMII, significa membros inferiores, quando ela se levantava. No abdômen, a paciente não apresentava alterações, o fígado, o baço, estava tudo com tamanho normal, a ausculta estava normal, tudo ok. E na avaliação dos membros superiores, ela tinha um edema no punho, de novo, devido à queda que ela havia apresentado, e nos membros inferiores, mais aquela sensação de formigamento, né, que a gente comentou no slide anterior, que a gente fala que é uma parestesia, quando ela, nos membros inferiores, ao se levantar. Eu coloquei alguns exames complementares, aqui são termos um pouquinho mais específicos, mas só para a gente ter uma ideia. A dosagem de magnésio no corpo dela estava baixa, TGO e TGP, que são enzimas hepáticas, estavam aumentadas, e a vitamina B1, que a gente denomina tiamina, ela também estava muito abaixo do normal. Então, eu grifei as principais alterações de amarelo para vocês verem. E aí, no eletrocardiograma, que também é um dado muito específico, ela tinha aquela taquicardia que a gente comentou anteriormente. Aí aqui a gente tem algumas imagens de exames de imagem, né, que essa paciente fez, tomografia, ressonância magnética, mas aí a gente vai ver mais para frente o resultado desses exames, dessas alterações e a associação com o quadro dela. Então, eu coloquei muito texto nesses slides, porque é uma doença que tem muito detalhezinho, mas que ela não é muito complexa para a gente entender. Então, apesar de ter muita coisa escrita no slide, eu vou buscar simplificar para vocês entenderem da melhor forma possível. Então, a gente viu a caracterização do quadro clínico dessa senhora que chegou lá no pronto-atendimento, com a queixa referida lá pelo irmão dela, de queda, tinha edema, e além desse edema, ela tinha outras manifestações neurológicas, cardíacas, ela tinha deficiências de enzimas hepáticas, ela também tinha distúrbio, ela tinha deficiência em vitamina B1. Então, isso que a gente tem que saber previamente para discutir o caso. E aí, o diagnóstico, é claro, vai ser sobre a temática da nossa aula, que é a síndrome de Kernicki-Korsakoff. E aí, o que eu queria mostrar com essas características principais que eu falei para vocês irem captando do caso clínico? E o diagnóstico é basicamente por uma tríade clássica de sintomas que vai caracterizar a nossa doença. E aí, quais que são esses três componentes principais para o diagnóstico que a gente acabou de ver? Anormalidades oftalmológicas, porque a gente viu que ela tinha nistagmo, ela tinha diplopia, ela tinha o estrabismo convergente, então ela tinha todas essas características de alterações oftalmológicas. E aí, ó, uma outra característica muito importante é a ataxia. O que seria isso? A incoordenação motora. Incoordenação motora da marcha e da postura.
ela não tem um equilíbrio e literalmente uma coordenação para um caminhar adequado e até mesmo para a manutenção postural do corpo dela. E se a gente for olhar no caso clínico, né, a nossa paciente, ela também tinha esse quadro de ataxia. E outra característica, né, geral, assim, que os pacientes podem apresentar é essa lentidão para caminhar e realizar as tarefas simples. E isso também a moça do nosso quadro tinha, ela tinha essa dificuldade, essa lentidão para escrever, lavar louça, isso tudo a gente viu. E aí, o terceiro pilar para o diagnóstico, para a caracterização da nossa síndrome, são os distúrbios mentais e de consciência. É um paciente apático, sem motivação para as atividades diárias, é um paciente desatento, não tem uma expressão verbal muito clara, tem a confabulação, que a senhora também tinha, que é aquele erro na memória, aquelas ideias de alucinação, ideias de coisas que não são reais. Então, essa característica é muito importante da nossa doença, né, estudada aqui agora. E os quadros de amnésia também são muito típicos na doença, e a gente viu que a nossa paciente tinha. Detalhe, outro ponto muito importante que a gente viu, trazendo, né, dessa associação do nosso quadro com a caracterização da doença, é a associação ao etilismo. Depois que o esposo dela tinha falecido, ela começou a beber. E o etilismo é um ponto-chave na nossa doença, porque ele é um gatilho para o desenvolvimento da síndrome. E associado, ainda mais grave, né? Associado a esse quadro de etilismo, ela tinha deficiência nutricional. Ela teve perda de peso, ela teve redução de apetite, e a gente pode ver também que ela tinha distúrbio naquelas enzimas hepáticas que eu falei para vocês, da TGO e TGP, que agrava ainda mais o quadro dela. Então, não esquecer dessa tríade da síndrome de Wernicke-Korsakoff. As anormalidades oftalmológicas, essa incoordenação motora e os distúrbios mentais. Outra característica muito importante que a gente tem que analisar nesse quadro clínico é o hemograma que ela fez, porque lá a gente visualizou uma deficiência, ou seja, uma quantidade muito baixa de tiamina, que é a vitamina B1. E a deficiência de tiamina, ela é muito típica nessa síndrome que a gente está estudando. Basicamente, ela é o pilar associado ao hábito do etilismo para o desenvolvimento dela. Aí a gente comentou, né, sobre os níveis baixos e alterados das enzimas hepáticas. A gente viu também as alterações cardiovasculares, que são muito importantes também para a caracterização da doença. Ela tinha o ritmo cardíaco acelerado, ela tinha a hipotensão postural, que são típicas da síndrome também. E aí, naqueles exames de imagem, a gente não interpretou muito bem eles junto, mas ela apresentava um quadro de taquicardia. Desculpa, gente. Ela apresentava um quadro de taquicardia. Lá no ecocardiograma, que foi aquele exame, né, que a gente viu. E aí, no outro exame de imagem, naquela imagem à direita, que apresentava uma imagem do cérebro dela, ela tinha lesões, tanto talâmicas quanto no mesencéfalo. Ela tinha dilatação ventricular e atrofia dos corpos mamilares. Tudo isso que eu estou falando para vocês são as características mais importantes da síndrome, que a gente visualizou de uma forma geral no quadro clínico, e aí a gente vai ver mais detalhado na teoria. Peraí. Isso. E aí, o que eu estava falando? Que a tiamina, ela é um dos pilares para o desenvolvimento da doença, porque, basicamente, ela participa de muitas atividades no nosso organismo. Ela é muito importante para muitas vias metabólicas, principalmente para a via metabólica, quando a gente pensa no ciclo de Krebs, que é o ciclo da nossa respiração celular.
Então, se eu tenho uma deficiência desse tipo de nutriente no meu organismo, as consequências elas vão ser diversas. Aí eu listei para vocês aqui só algumas fontes interessantes, né, para a gente adquirir esse tipo de nutriente, que seria carne, aves, carne de porco, carne de vaca, cereais, leguminosas e outros alimentos. E por que eu trouxe isso? Porque essa deficiência, ela pode ser por um distúrbio nutricional. A pessoa está ingerindo uma baixa quantidade desse tipo de substância, então a pessoa pode evoluir até esse quadro da síndrome de Kernighan-Korsakoff, e pode ser um distúrbio absortivo também. A pessoa está ingerindo, mas o meu organismo não está absorvendo de forma adequada. Então, os sintomas evoluem tanto que a pessoa chega num quadro grave desse tipo de deficiência. Aí, a sintomatologia ela é bem ampla, como a gente viu, né? Varia de uma sensação de fraqueza, astenia, irritabilidade, aquelas sensações de formigamento, que são as parestesias, e aí, o que a gente não pode esquecer, que eu falei do alcoolismo para vocês, mas não é regra. A pessoa bebe, ela vai ter síndrome de Kernighan-Korsakoff. Não, ela pode ter o distúrbio desencadeado por outros mecanismos sem necessariamente a presença desse hábito, né, no cotidiano dela. Então, lembrar que é um ponto-chave, mas que não é um ponto obrigatório para o desenvolvimento da síndrome. Outra informação importante. A partir do momento em que a pessoa tem o diagnóstico, se você trata previamente, de forma correta, aquele paciente, que basicamente vai ser com a reposição da tiamina, como a gente vai ver lá na frente, o paciente ele tem muita chance de evoluir para uma melhora. Então, não é uma doença incurável, é uma doença que muitas vezes pode ser reversível, dependendo da gravidade do quadro. Que eu coloquei aqui? Que a síndrome de Kernighan-Korsakoff, na maioria das vezes, ter essa associação com o alcoolismo, pode ter um diagnóstico diferencial com a síndrome da abstinência alcoólica, que é essa sigla que está aqui no slide, né, que é a SAA. Ela tem algumas características que vão levar a gente a pensar na síndrome de Kernighan-Korsakoff, e algumas delas seriam, tipo, o uso crônico do álcool, a melhora ou a não melhora com a reposição da tiamina, o desenvolvimento progressivo, a forma como você vai tratar. Então, existem algumas diferencinhas básicas, né, que existe essa possibilidade de diagnóstico diferencial entre a Kernighan-Korsakoff e a síndrome da abstinência alcoólica. E aí, como eu tinha comentado com vocês, o tratamento, basicamente, ele vai consistir na reposição da tiamina. E para aqueles pacientes que fazem uso muito exacerbado do álcool, cortar esse tipo de hábito, né, diário na vida deles. Aí, quando você faz a reposição da tiamina, você vai fazer uma reposição que, no geral, dura alguns meses, e você vai ver se o paciente ele consegue regredir ao seu estado de equilíbrio, né, ausência total de sintomas, ou se a gravidade da doença foi tão alta a ponto de não gerar uma reversibilidade dos sintomas. Então pensar nisso, na importância da administração da tiamina para o tratamento do paciente. Aí, alguns pontos interessantes da síndrome. Alguns pontos, assim, que me chamaram a atenção quando eu estava lendo, estudando para aula, é que o diagnóstico não é algo padronizado, tipo, como que você vai fazer o diagnóstico de dengue? Eu vou fazer um teste sorológico. Não é algo padronizado, não existe um consenso de como se chegar ao diagnóstico ainda em vida do paciente. Porque, no geral, pelo que eu vi, para você ter um diagnóstico, assim, 100% de certeza que aquele paciente ele apresenta a síndrome de Kernighan-Korsakoff, você vai fazer um estudo histológico depois da morte daquele paciente. Então, esses diagnósticos de certeza 100%, eles são feitos a partir dos estudos de necrópsia. E aí, em vida,
como é que eu posso suspeitar desse tipo de manifestação? Principalmente pelaquela tríade que a gente falou. Aí você vai captando mais algumas informações. Ah, o paciente ele é etilista, ele tem algum tipo de déficit hepático, como é que é o cotidiano desse paciente? Então, você vai juntando. Ele tem manifestações cardíacas, ele tem manifestação neurológica. Então, você vai juntando, né, as pecinhas até você pensar na possibilidade desse tipo de doença. E lembrar que tratar é muito importante, porque a taxa de mortalidade é uma taxa de mortalidade relevante. Não é uma doença, um quadro que a gente pode deixar passar. E a taxa de mortalidade se eleva ainda mais quando o paciente ele tem alguma manifestação prévia, alguma doença prévia, ele tem alguma infecção pulmonar, alguma doença hepática que não é compensada, então que é descontrolada, quando ele tem um quadro de infecção generalizada, que é a sepse. Então, lembrar que tratar é muito importante. Então, essa foi a parte inicial, né? Eu queria mostrar esse quadro clínico para vocês conseguirem entender mais ou menos as características gerais, para vocês terem em mente já, né, quando eu passar por uma partezinha mais teórica de umas anotações que eu fiz. Então, vamos voltar lá para o começo. Deixa eu só carregar. Então, essas informações que eu trouxe para vocês, eu tirei de um artigo, e aí eu separei os pontos-chave para mostrar. Então, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela é basicamente uma junção de duas manifestações principais, a doença de Wernicke e a doença de Korsakoff. Quando eu junto, eu resulto na síndrome de Wernicke-Korsakoff. Então, quais são as características que a gente tem que lembrar da doença de Wernicke? Que é uma doença que ela tem manifestações na parte ocular, né, manifestações oftalmológicas. Então, o nistagmo, predominantemente, como a gente viu, que são aqueles movimentos involuntários e repetitivos do olho, o paciente não consegue ter um controle próprio ocular. A marcha atáxica, que é uma marcha, que é um caminhar incoordenado, ele não tem muita coordenação dos membros inferiores dele, e uma paralisia do olho conjugado, que seria a incapacidade de mover os dois olhos em conjunto. Eu não consigo mover os dois olhos ao mesmo tempo, seja na direção horizontal, seja na direção vertical. E é um paciente que tem confusão mental. Ele, no geral, ele tem um estado. E essa doença, ela está associada a uma deficiência nutricional, que é a deficiência principal da tiamina, que é uma vitamina B1, como a gente viu, né, anteriormente, que está muito associada ao alcoolismo, que gera um quadro de pior prognóstico, né, para o enfermo, e que tem um início abrupto, é um início, assim, de repente. Então, doença de Wernicke. E aí, quando a gente pensa na psicose de Korsakoff, quais seriam as manifestações principais? Desordem mental. O paciente ele não consegue reter a informação que ele recebe. Então, ele tem uma memória de retenção que está comprometida. O paciente, até então, ele era sadio, e ele começa com essas manifestações neurológicas, que estão associadas à deficiência nutricional também, a deficiência da tiamina, que está muitas vezes associada ao alcoolismo também, dando um prognóstico ruim para o enfermo. Então, quando são as características da Wernicke com a Korsakoff, a gente tem essa terminologia, síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aqui eu coloquei só um pouquinho do histórico para vocês entenderem, né, que lá em 1881, o Karl Wernicke, ele descreveu, ele detectou uma patologia que tinha um iniciar abrupto, um início súbito, e era caracterizada pela paralisia dos movimentos oculares, pela marcha incoordenada e pela confusão mental, principalmente nos pacientes
que faziam o uso de álcool. E aí, um pouquinho mais para frente, lá em 1887, entre 1891, o Korsakoff, ele acabou estudando, elucidando doenças que cursavam com esse distúrbio de memória em pacientes que faziam uso do álcool. Aí, só lá em 1897, que a gente chega ali na ideia da causa, né, da nossa síndrome de Kernick-Korsakoff, que é justamente o que já falamos várias vezes, que é a deficiência da tiamina. Então, é uma doença tiveram, que a gente vê assim, que tiveram descobertas graduais. Quanto à epidemiologia, essas anotações eu vi de um estudo que foi feito lá na Austrália, com base na necrópsia, que foi uma análise de cadáveres, que eu falei para você, né, para vocês, né? O diagnóstico, com quase 100% de certeza, ele demanda uma necrópsia. Então, eu vou analisar o corpo pós-morte. E aí, o que esse estudo indicava? Que era uma doença que não tinha um padrão socioeconômico ou cultural em específico. Então, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, de qualquer classe de qualquer classe social, de qualquer classe econômica, de qualquer cultura. Não tem predominância, é uma doença bem ampla. A prevalência dela em adultos, ali na faixa etária dos 15 anos para mais, e uma das características mais relevantes da doença seria o distúrbio do estado mental, porque é o achado mais comum, aquele estado de amnésia, de confusão, de não lembrar do que foi dito, do que lembrar do que ele vivenciou. Então, esse estado de confusão mental. Aí, nos aspectos clínicos, eu separei Kernick e Korsakoff para a gente ter essa noção geral de cada uma das doenças que, em conjunto, formam a síndrome de Kernick e Korsakoff. Então, ficou um pouco repetitivo, mas eu espero que vocês consigam absorver essa tríade, né? Na doença de Kernick, a presença dessa tríade clássica, que são as manifestações oftalmológicas, principalmente, o que o paciente vai manifestar? Fraqueza nos músculos oculares, ou então paralisia desses músculos, então ele não consegue ter um controle próprio da movimentação ocular dele. Ele pode ter outras manifestações, como a gente tinha visto no quadro clínico da senhora, ela apresentava nistagmo, ela apresentava paralisia dos músculos oculares, e essas daqui são só as mais comuns, mas a doença pode manifestar outras características, quanto às manifestações oculares. Visão dupla, que seria a diplopia, estrabismo convergente, que seria aquele desalinhamento dos olhos, e muitas outras, só que seriam manifestações, né, características menos comuns. Aí, o segundo pilar da tríade seria a ataxia, que seria a incoordenação dos movimentos, seja para ele manter a postura dele, seja para ele deambular, sendo que nos estágios mais graves, ele pode ficar até incapacitado mesmo de andar sem ajuda de um suporte, de um apoio, porque ele não consegue mais, realmente, de forma alguma, controlar os movimentos dele. E aí, nos estágios mais brandos, ele pode só manifestar uma lentidão da marcha, então é aquele caminharzinho mais devagar, com passos mais curtos, manifestando esse estágio inicial da doença, da patologia. E aí, o terceiro pilar seriam os distúrbios mentais, né, que a gente já comentou bastante, que seria aquele estado confusional do paciente, ele não consegue muito bem se localizar, o estado geral dele não é muito bom, é um paciente apático, que não está muito sensível ao que está acontecendo ao redor dele, é um paciente desatento, que pode ter alucinação em menores proporções, mas ele pode ter alucinação, alteração da percepção, ele pode ter
uma agitação, né, que seria uma hiperatividade autonômica, enfim, são várias formas de manifestar esses distúrbios. Então, lembrar da tríade clássica. E aí, quando a gente fala da Korsakoff, a gente lembra principalmente do estágio amnésico dele. Então, ele tem dificuldade para o aprendizado, ele tem o que a gente chama de amnésia anterógrada, ele não consegue se lembrar de informações novas, de fatos novos que ele vivencia, o que ele está vivenciando, e ele tem perda de memória passada, ou seja, é o que a gente denomina de amnésia retrógrada. O paciente ele não lembra de eventos que ele vivenciou anteriormente ao trauma dele. Então, lembrar da importância dessas amnésias. E aí, muitas vezes, esse estágio amnésico é até interessante na leitura que eu fiz, porque o paciente ele acaba ficando incapacitado de conviver com a sociedade, porque ele não consegue armazenar informações, ele não consegue aprender coisas novas, isso tudo para a gente ver a importância do tratamento e da gravidade da nossa síndrome. E aí, outro ponto seria as confabulações, que vimos lá no quadro da senhora, no quadro clínico da senhora de 60 anos. O que seria essa confabulação? É um erro na memória. Então, ela tem memórias distorcidas quanto ao que ela viveu, quanto ao que ela vivencia. É uma memória, uma vivência muito fantasiosa, ela não consegue muito bem distinguir coisas reais de coisas que ela está imaginando. E isso a gente pode até pensar que é um achado em comum, mas não, é um achado muito característico da doença, que pode acontecer desde fases iniciais até fases mais avançadas da doença, e que prejudica também muito, né, a qualidade de vida dela e essa capacidade dela conviver na sociedade. Então, eu coloquei, só voltar aqui para mostrar para vocês. Então, eu coloquei alguns aspectos chaves da Kernick, da Korsakoff, e quando a gente junta, né, a gente tem a síndrome de Kernick-Korsakoff, então a gente vai lembrar de tudo que eu falei anteriormente, mais alguns detalhes, né, algumas informações relevantes, que seria aquelas manifestações cardiovasculares, que seria a possibilidade de uma taquicardia, que seria esse aumento dos batimentos da paciente, a presença da hipotensão postural, então essa alteração de pressão quando ela adquire a postura ortostática, e até mesmo a presença de anormalidades no eletrocardiograma, que foram aquelas imagens, aqueles tracinhos que eu mostrei para vocês lá nos exames complementares no nosso quadro clínico. Então, lembrar que a paciente pode ter alterações cardiovasculares. Além disso, ela pode ter neuropatia periférica, que é uma manifestação, uma lesão, né? Uma neuropatia seria uma lesão nervosa que acomete principalmente o sistema nervoso periférico. Lembrar que pacientes de grupos mais vulneráveis, que eu diria para vocês, né? Pacientes que passam por sessões de diálise, pacientes que têm AIDS, pacientes grávidas que têm esse quadro de hiperêmese, pacientes que foram submetidos à gastroplastia, têm uma tendência maior a desenvolver a síndrome, então a gente tem que dedicar um pouquinho mais de atenção a esses grupos aqui mais vulneráveis, mas lembrar que quem está fora desse grupo aqui também pode desenvolver, tá? Não é uma limitação, o paciente tem que estar nesse quadrinho aqui para ter síndrome de Kernick-Korsakoff. Não, são apenas uns grupos de risco. Aqui, eu queria mostrar para vocês, nesse tópico da neuropsicologia, que um paciente que manifesta a síndrome de Kernick-Korsakoff, no geral, tem uma disfunção cerebral que é generalizada.
que tem um padrão inespecífico de acometimento e de comprometimento, seja no comprometimento motor, seja no comprometimento cognitivo. Então, são vários aspectos neurológicos que vão acabar se tornando deficientes por causa da nossa deficiência primária, que é a nossa deficiência da tiamina. Quando a gente avalia um exame de imagem, né, principalmente neurológica, quando a gente avalia, então, uma neuroimagem, a gente consegue ver algumas características típicas desse meu paciente. Então, seriam lesões talâmicas e mesencefálicas, a gente consegue ver dilatações ventriculares, atrofia dos corpos mamelares, que seria um achado bem comum, né, nesses pacientes, e a gente consegue ver também alargamento de fissuras e sulcos, que, se eu não me engano, eu acho que vocês viram já em aulas passadas, toda essa anatomia do sistema nervoso. Então, isso é algo muito específico, eu acredito que seja mais a título de curiosidade, que seriam as manifestações, né, os achados nos exames de imagem do meu enfermo. Nessa parte mais clínica do desenvolvimento da doença, eu queria reforçar que o problema-chave, né, o problema principal da enfermidade seria esse déficit da tiamina, que também é chamada de vitamina B1, no organismo. Então, a ingestão ou a absorção dela está deficiente e ela pode ser piorada, o quadro do paciente pode ser ainda mais agravado quando ele tem um déficit nutricional, ele tem uma má alimentação, ele tem algum distúrbio absortivo, e ainda quando ele faz uso crônico ou não, ele faz um uso exacerbado do álcool. Então, tudo isso são fatores que vão agravar ainda mais a minha causa base, a minha absorção prejudicada da tiamina. Outro detalhe também é que, além desse uso do álcool, né, para o agravamento dessa exacerbação da minha doença, a gente também pode ter que a manifestação de doenças hepáticas manifestadas por alterações naquelas enzimas que a gente viu lá no início, elas também podem agravar a sintomatologia do meu paciente. Do diagnóstico, a gente conversou um pouquinho mais, né, anteriormente sobre ele, que para um diagnóstico mais certeiro, assim, com muito mais certeza, pós-morte, o paciente ele vai ser submetido à necrópsia, porque aí eu consigo avaliar mais estruturas do corpo dele e consigo dar um diagnóstico mais preciso. Mas em vida, o que a gente vai avaliar? A clínica dele. E o que seria a clínica dele? Todos os sinais e os sintomas que a gente comentou até agora. Então, a partir do que ele me relatar, a partir do que eu verificar com os exames complementares, eu posso suspeitar e eu posso tratar o meu paciente a partir desse diagnóstico da síndrome de Rickenbacker-Korsakoff. E mais uma vez, ó, de novo, a tríade clínica característica. Lembrar dela. Os distúrbios oftalmológicos, a incoordenação motora e o estado geral confusional desses distúrbios de memória. E como que eu vou tratar o meu paciente? Basicamente, a gente vai ter que administrar tiamina. Por quê? Porque ou eu estou tendo um déficit nutricional dele, eu estou tendo na verdade, eu estou tendo uma baixa dele. Seja porque eu estou ingerindo pouco alimento que me dá esse tipo de nutriente, seja porque o meu organismo não está conseguindo absorver de forma adequada o nutriente. Então, eu preciso repor, porque é algo que está deficitário no meu organismo. Então, à medida que eu reponho, eu consigo barrar, muitas vezes, eu consigo prevenir a progressão da doença. Então, muitas vezes eu consigo como é que eu posso dizer? Eu consigo restaurar por completo a saúde do enfermo, mas em alguns casos ele pode ficar com resquícios daquela manifestação, porque ela foi muito intensa. Por exemplo,
uma manifestação neurológica, como um quadro confusional muito forte, que mesmo com a reposição eu não consigo voltar ao normal do meu paciente. Então, é muito importante o diagnóstico precoce e o tratamento precoce também. E aí, no geral, você vai internar, você vai tratar, monitorizar sempre aquele paciente e vai repor nessa faixa dos 50 a 100 miligramas de tiamina via endovenosa todos os dias, por meses. Eu não vi a quantidade certinha de meses, mas é um tratamento um pouco prolongado, até que o seu corpo consiga restaurar ali os níveis da normalidade desse nutriente. Cuidar da alimentação do enfermo e também, se ele faz uso exacerbado do álcool, buscar suspender, porque esse quadro da ingestão alcoólica pode piorar as manifestações que o paciente está tentando tratar, as manifestações que o paciente apresentou. E aí, por fim, o prognóstico é basicamente o que comentamos. O tratamento, de forma adequada, de forma precoce, é a melhor forma para você modificar o prognóstico do paciente, porque, no geral, a taxa de mortalidade é alta, varia ali na faixa dos 10 a 20%, principalmente se o paciente está naquela faixa de risco ou se ele tem alguma agravante, que a gente falou lá nos slides anteriores. Se o paciente apresenta infecção pulmonar, alguma infecção generalizada, se ele tem algum distúrbio hepático que está descompensado, e ele tem esse quadro de síndrome de Kernicke-Korsakoff, a taxa de mortalidade dele tende a ser alta, mas à medida em que eu trato e diagnostico de forma precoce, eu consigo modificar essa expectativa de vida dele, eu consigo modificar o prognóstico. Era basicamente isso. Aqui eu retornei para o caso clínico, aí eu quis só alterar a ordem para vocês, para ficar mais claro a compreensão, porque eu acredito que vocês nunca tiveram esse contato com essa síndrome. E aí eu vou mandar os slides para vocês poderem revisar e vou disponibilizar o meu e-mail. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, não importa. Eu vou colocar aqui no chat para vocês.